Oi, pessoal, muito bem-vindos a mais um episódio do Escolhas em Show. Hoje eu estou recebendo o Lucas Coelho, que é um especialista quando o assunto é educação alternativa e descolarização. Lucas, muito obrigada por você ter aceito o meu convite. Pô, que isso, obrigado, Luciana, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Bom, para começar, eu queria que você falasse um pouco de você, assim, da sua experiência, como que foi a sua educação, se você frequentou alguma escola alternativa, se fez faculdade, como é que foi essa sua trajetória estudantil? Eu não frequentei nenhuma instituição de ensino mais alternativa, assim, mas como eu estudei num colégio em Aparecida, interior de São Paulo, e a gente foi a primeira turma do colégio, a gente teve algumas técnicas bem experimentais assim na nossa formação. Então, eu lembro que a gente tinha um laboratório para aprender as coisas mais de biologia, mais de química. Era sempre no laboratório. Eu lembro que a gente tinha uma rádio para aprender coisas de comunicação. A gente trabalhava com logo, que era logo era um começo de linguagem de programação, assim. Então você programava, tinha lá o Lego que você montava e fazia as coisas se mexerem. Pô, era super legal na aula de informática. E era engraçado como no começo, lá atrás, às vezes tinha gente que reclamava, pô, mas não tô... E eu lembro de pais reclamando assim, poxa, meu filho não tá aprendendo a mexer no Word, poxa, mas ele tá aprendendo a programar. Hoje você olha, cara, o bicho tava aprendendo a programar, olha que louco. Naquela época, assim. E os professores eram bem próximos da gente, né? O que não acontece hoje em dia em algumas instituições de ensino maiores, enfim. Então eu tenho amizade com um professor de ciências, que depois virou professor de matemática, até hoje, assim. Foi no casamento do meu irmão, ele tá sempre em casa, batendo um papo com meu pai, tomando uma cerveja na casa do meu irmão. Então a gente acabou ficando bem próximos. É engraçado que são algumas, agora que eu tô falando, são várias coisas que a gente pensa em educação, em transformar na educação, que já existia na época da minha escola, assim, um professor que acompanha mais tempo e tal. Isso é super legal. Depois eu estudei, fui até a 8ª série nesse colégio, porque eles só tinham até a 8ª série. Depois eu fui para um colegial técnico da Unesp. Você tinha que fazer um vestibulinho, uma provinha para passar. E daí foi integral, assim. A gente estudava das 7h30 da manhã às 6 da tarde. De manhã era o ensino técnico de mecânica industrial, à tarde era o ensino médio normal, assim. Então, e foi lá foi muito bacana, que era dentro do campus da Unesp, de engenharia da Unesp, e tinha umas oficinas mecânicas, enfim, tinham várias coisas que eu não gostava, mas era muito bacana, assim, o nível de autonomia que a escola te dava, sabe? Eles achavam que a gente era responsável, enfim. Então tinha professor já que não fazia chamada, você tinha que meio que pensar no seu horário. Se você quisesse passar a tarde inteira estudando na biblioteca, você podia. Depois eles cortaram isso, a gente tinha que ir escondido, mas podia. Então foi muito bacana, assim. Depois, logo que eu saí do colégio técnico, você tem que fazer o estágio para receber o diploma. Daí eu fiz esse estágio, fiquei 2 anos não, 1 ano e pouco trabalhando numa empresa como mecânico mesmo de manutenção. E depois eu prestei a Universidade de Engenharia, na Federal de Santa Catarina. Fui para lá fazer e fiz 1 ano e meio de faculdade. E logo no primeiro, porque foi bem assim a decisão de fazer a faculdade, né? Eu estava trabalhando na empresa, ganhava um salário bem bom, na verdade, porque eu tô vendo, depois você começa a ver alguns estagiários de universidade que não ganham o que eu ganhava lá com 17, 18 anos. Eu acho que as áreas técnicas ainda pagam muito bem em algumas empresas, enfim. Mas daí eu comecei a olhar, assim, tava super bem, o meu gerente gostava muito de mim, eu já tinha sido promovido umas 2 vezes nesse 1 ano que eu fui efetivado. Depois subi um pouquinho para meio que um coordenadorzinho da área de manutenção, assim. E daí tive essa promoçãozinha, mas daí eu comecei a olhar, assim, foi um dia, eu lembro que parece que eu vi meu futuro, assim. Eu olhei e falei, nossa, então é isso, eu vou ficar aqui, vou comprar um carro,
vou arranjar uma namorada, vou casar e vou ficar por aqui. E isso me desesperou. E daí eu falei, quero ir para longe. Como é que eu faço isso? Com faculdade. Daí eu escolhi a Federal de Santa Catarina e fui para lá. Mas logo nos primeiros semestres, assim, eu já comecei a olhar que na época ela tinha a fama de ser uma das melhores universidades de engenharia do país, assim, tinha 5 estrelas pelo MEC. E daí foi como eu comecei a ver que isso não significa muita coisa, porque eu achava um saco a faculdade. No primeiro semestre a gente estava começou a aprender Taylorismo e Fordismo, como se fossem as coisas mais legais do mundo. Eu olhava e falava, nossa, mas isso não funciona. Não funciona hoje, daqui a 5, 6 anos quando eu me formar, isso não deve funcionar ainda, não é possível. É um conhecimento de um século atrás, quase. Isso me incomodou bastante. Eu comecei a procurar algumas formas alternativas de aprender algumas coisas que eu queria, então ia muito na biblioteca. Depois acabei entrando na ESEC, que me ensinou muito sobre, enfim, outras diversas áreas e me abriu bastante os horizontes para estudar mais fora da universidade. Eu não lembrava disso, você tinha sido da ESEC. Pois é, fui 2 anos. E daí saí da universidade para seguir meus estudos sozinhos, assim, mais trabalhando mesmo com tecnologia e com inovação em algumas startups. E, assim, claro, você teve todas essas influências nesse começo, de uma forma não planejada, mas você teve um contato forte com experiências mais alternativas de educação, né? Onde claramente assim, nasceu para você essa paixão pelo universo da descolarização? Acho que foi bem quando eu quando eu larguei a universidade, assim, no terceiro semestre, que eu tinha sempre aquele medo. Enfim, nossos pais têm esse medo, meus pais tinham esse medo, agora eles não têm mais. Mas de que você consegue aprender quando você está numa instituição de ensino, ou você está em alguma escola, universidade, enfim. E daí foi quando eu comecei a ver que eu estava aprendendo muito mais fora desse ambiente do que dentro, assim. Então, indo em eventos, falando com pessoas, colocando a mão na massa para aprender no trabalho mesmo, tendo alguns mentores que me ajudaram a passar por algumas barreiras, aprender algumas outras coisas. Então, poxa, esse foi um momento onde eu vi que talvez tenha um caminho aqui, talvez realmente a universidade não seja o único caminho, talvez existam algumas outras formas de ser educado que não o modelo tradicional. E quando é que surge o Uncolled no seu caminho? Você pode até falar um pouquinho, né, o que é o Uncolled? O Uncolled foi mais recente, assim, foi em 2013. Eu fiquei sabendo, um amigo comentou alguma coisa sobre o Uncolled, enfim, que ele tinha visto num TED, e daí eu já fiz uma busca no Google e falei, tem tudo a ver com você, que saiu da universidade e tal, dá uma olhada. Fiz uma busca no TED, no Google, encontrei o site do Uncolled, e daí quando eu comecei a ler ali, o Uncolled é um movimento para ajudar o jovem a hackear a própria educação. E eu tenho a palavra hackear com muito carinho para mim, assim, eu mexo com computador desde pequeno, e eu sempre olhei a palavra hackear da melhor maneira possível, não da maneira pejorativa. Acho que hackear é realmente entender o sistema e descobrir como trabalhar isso de uma forma melhor, de uma forma mais inteligente, de uma forma mais ágil. Poxa, eu me apaixonei pela proposta de realmente, pela proposta do Uncolled de fazer com que o poder da educação esteja na mão do jovem e não de um terceiro, que ele seja responsável pela sua própria educação. E mandei um e-mail gigante pro Dale, que é o fundador do Uncolled nos Estados Unidos. Ele respondeu, a gente começou a bater um papo, conversar, e em encontros e em Skypes a gente decidiu que teria o fit ali para eu trazer esse movimento do Uncolled aqui para o Brasil, e a gente começou a trabalhar em cima disso para expandir o movimento de escolha, né, do jovem com relação à educação. E o que significa na prática hackear a sua educação? Hackear a educação, eu acho que significa, tem muito de
um olhar mais para o autoconhecimento. Então, primeiro, antes de olhar para o que eu vou aprender, eu olho como eu tô e o que eu preciso aprender naquele momento e como que recursos eu tenho para aprender aquilo naquele momento, quais são as melhores estratégias para abordar esse conhecimento, para abordar o conhecimento da melhor forma possível quando eu quiser aprender algum conteúdo. Então, não é só chegar lá e aprender o conteúdo do jeito que todo mundo aprende, na mesma quantidade que todo mundo aprende, mas é olhar e falar o que faz sentido desse conteúdo para mim, como é que eu consigo aprender ele de uma maneira um pouco mais esperta, uma maneira talvez pulando alguns passos desnecessários, para que eu aprenda realmente o cerne daquilo, que aquilo seja mais útil para mim na prática, assim, do dia a dia, e não ficar com obesidade cultural de saber algumas coisas e que muito provavelmente a gente não vai lembrar, desnecessárias de um determinado conteúdo ou outro. E tem muito a ver também com o estilo de vida, assim. Eu acho que hackear a educação é aquele olhar de aprendizado para tudo, assim. Então, a gente está aprendendo em todos os momentos do nosso dia, se a gente parar para prestar atenção que a gente está aprendendo em todos os momentos do nosso dia. Então, olhar sempre para coisas do cotidiano mesmo, acho. Que daí vem, por exemplo, sei lá, eu tô fazendo uma comida, eu olho para aquele jeito que eu tô fazendo a comida e penso, por que eu faço assim? Porque a minha mãe fazia assim, mas será que não existe um jeito melhor de fazer isso? Talvez mais rápido? Vamos olhar para tudo que cerca tudo que tem a ver, tudo que está relacionado com o fazer dessa comida, e vamos ver o que a gente consegue, o que realmente faz sentido, o que não faz, o que eu consigo fazer de maneira melhor, sabe? É muito do pensamento de melhorar, de se melhorar e melhorar tudo que a gente faz todos os dias em pequenos passos, assim. Você tem uma ideia de como é que está esse panorama no nível global, assim, outras experiências que estão acontecendo de desescolarização, de hackear? Eu tenho contato com alguns movimentos dos Estados Unidos, então a gente tem a Minerva College lá, que está começando a crescer bastante, fora o One College. A gente tem... eu tenho mais contato nos Estados Unidos, na verdade, mas tem o One College, tem a Draper. Ali naquela região do Silicon Valley, principalmente, tem algumas iniciativas bem interessantes com relação a hack schooling, assim. Aqui no Brasil eu tenho contato com algumas pessoas que também já estão fazendo algumas coisas nesse sentido. Então, Alex Bretas, que já está falando de doutorado informal. O próprio André Gavatat, na Educação 360, a Carla falando sobre desescolarização, e ela falou uma coisa que eu acho super interessante, que a desescolarização não é educação alternativa, uma alternativa à educação. Para a gente trazer esse novo olhar à educação alternativa. E na Europa a gente tem algumas escolas que não necessariamente são de hack schooling, mas são escolas bem inovadoras e que vale a pena prestar atenção. A própria Chaos Pilot, a Hyper Island, a Schumacher College, enfim, algumas outras instituições que vale a pena prestar atenção nesse sentido de trazer uma educação mais inovadora, uma educação mais aberta, mais livre. E para quem é o hack schooling? Tem um público, alguém para que não sirva o hack schooling ou para que seja um perfil mais adequado? Eu acho que o hack schooling é para todo mundo que tem vontade de experimentar, assim. É difícil falar. Eu vejo que tem algumas pessoas que se dão melhor com o hack schooling do que outras. Enfim, geralmente pessoas mais proativas, que não precisam diariamente que não necessariamente precisam de algum guia ou de algo externo para motivá-las ou para trazer disciplina para elas acabam lidando melhor com o hack schooling. Porque tem uma coisa de perfil, assim, por mais que aqui no próprio college a gente fala bastante sobre hábitos, bastante sobre disciplinas, tem pessoas que se adaptam melhor à coisa de ser mais autodisciplinado, e tem pessoas que realmente preferem que tenha alguém que fale, poxa, não, aprenda isso e vamos fazer desse jeito e desse jeito, preferem uma coisa mais guiada. Então acho que as pessoas com esse perfil mais de ser autodirigido, assim,
se dão bem melhor com o hack schooling de uma maneira geral. Uhum. E o One College, ele tem essa ferramenta, né? Não sei se é uma ferramenta, uma plataforma, que é o Gap Year, que é o que você trabalha aqui também. Como é que funciona esse Gap Year? Uhum. O Gap Year, ele funciona mais ou menos assim. O Gap Year é um sabático, digamos assim. É um ano que o jovem vai passar por toda uma experiência de aprendizado, que é dividido em 4 fases. Então, a primeira fase é a fase de lançamento. O jovem vem aqui para Ilhabela, onde eu estou falando agora, e ele tem durante 10 semanas workshops diversos. Ele mergulha um pouco no nosso framework de hackear a educação para saber mais ou menos como lidar com isso, como abordar os conhecimentos de forma diferentes e de maneiras diferentes para a vida. A gente trabalha bem o aprender a aprender aqui. Depois a gente passa por vem a fase da viagem, que o jovem vai fazer uma viagem de intercâmbio para um país onde geralmente ele não fala a língua, ou para um país onde ele consiga ter um choque cultural grande, que o choque cultural traz um aprendizado gigantesco, né, sair dessa zona de conforto, Sim. de estar no seu próprio país, de estar na sua própria cultura. Uhum. Depois tem a fase de estágio, então a gente insere esse jovem dentro de uma empresa que tenha mais fit com ele, com relação a valores, com relação a propósito, com relação ao que ele quer de fazer da vida. E por último, a gente manda esse jovem para fazer um projeto, realizar um projeto, que é a última fase, e um projeto que tem a ver realmente com os propósitos dele, com os valores, enfim, com tudo isso. E a gente fala também que o autoconhecimento é aquela linha que permeia todo o programa. Então, eles começam com sessões de coaching desde o começo até o final do Gap Year. Então, é bem uma jornada de autoconhecimento, assim, durante essas 4 fases. E as fases também são bem flexíveis. Então, que a gente estava falando um pouco de liberdade, vai muito do jovem ver se ele está na launch phase, se vale mais a pena para ele talvez fazer um estágio depois, ou talvez já emendar o projeto. Então a gente está ali para ajudar ele a tomar as melhores decisões, enfim, para ver o que seria melhor para ele. Uhum. E essa turma que está acontecendo agora é a primeira turma no Brasil? Não, essa é a terceira turma. Já é a terceira? E como é que tem sido essa experiência? Poxa, tem sido super bacana, assim, é legal ver que cada turma realmente é uma turma diferente, assim, não adianta você tentar padronizar algumas coisas é como se você estivesse num laboratório, mas tudo que você vai testar ali é diferente, porque as experiências são diferentes, a matéria que você tem para fazer teste é diferente, é tudo muito diferente, então não tem como ter um resultado igual ao outro, sabe? Uhum. E isso falando em grupo, e quando você vai para o individual é mais diferente ainda, porque eles são bem diferentes entre si. Uhum. Mas está sendo uma experiência super bacana, assim, a gente tem visto alguns resultados muito legais com as pessoas que passam pelo programa, assim, é super bacana ver a transformação que acontece na vida deles, assim, por mais que, por exemplo, tem gente que vem, faz o Gap Year, entrega o projeto e resolva, poxa, eu vou voltar para a universidade porque eu quero aprender isso, aquilo. Essa pessoa volta muito mais focada e muito mais direcionada com o nosso autoconhecimento, então ela vai ser muito mais autodirigida dentro de um ambiente e vai aproveitar muito mais, certamente, a universidade do que uma pessoa que toma de susto, assim, que tem que decidir o que vai ser pro resto da vida. Ganha mais consciência, anos. Né? Sim, total. Então, e nisso tem gente que, enfim, uma outra menina que decidiu que fez um projeto de viagem, vai continuar viajando, porque é isso que ela gosta de fazer, então varia muito, tem gente que quer abrir a própria empresa, tem gente que quer trabalhar numa empresa grande, então varia muito, assim. Mas é muito legal de ver essas pessoas se descobrindo, né, ver o desabrochar de cada uma delas, assim, é muito bacana. Essa experiência, o Gap Year, você acha que é uma experiência que é recomendável para alguém que está saindo do ensino médio, assim?
antes de sequer pensar em fazer uma universidade? Acho. Inclusive, esse é um dos focos primordiais, assim, do Gap Year, que é bem esse jovem que está com 17 para 18 anos, e que está nesse momento de decidir se ele vai fazer universidade, que universidade ele vai fazer, que curso ele vai fazer. E ele fica fazendo teste vocacional em cima de teste vocacional, mas ele precisa se descobrir primeiro, saber quem ele é, saber quais são seus pontos fortes, pontos fracos, antes de pensar em fazer uma escolha ou outra. Então, eu acho que é muito recomendado, apesar de a gente ter atraído bastante um público de pessoas que está no meio da universidade, quer fazer uma pausa, também um pessoal que acabou de se formar e quer fazer uma pausa, antes de entrar no mercado de trabalho. Então, enfim, são diversos públicos que a gente conversa, que a gente lida em cada turma, assim, é muito legal ver isso. E agora também a gente está tendo uma procura muito grande de pessoas já com mais idade. Eu falo mais idade porque eu tenho 25 anos, mas com mais idade eu digo 30 anos. 30, 35, 42. Inclusive a gente está agora para decidir se a gente vai fazer uma turma específica para essas pessoas, porque eu acho que eles precisam de um conteúdo um pouco diferente. Um momento diferente de vida, então eu acho que seria bacana ter alguma coisa específica para essas pessoas, sabe? É uma consequência natural desse processo, dessa crise de carreira que muita gente está tendo, né? Tá explodindo para todos os lados, assim. Quem já tem tempo de carreira, já tem lá uns 10 anos de carreira e começa a ter uma crise, assim, eu não estou mais feliz com isso, para onde que eu vou? Eu acho isso muito interessante, porque quando eu recebo, e tenho recebido algumas inscrições, assim, uma quantidade considerável, justamente para pensar em fazer uma turma para essas pessoas. E eu olho o site do Oncology e falo, onde esse cara olhou aqui e achou que cabia, sabe? Onde ele achou que falar assim, poxa, eu vou fazer isso. Daí eu olho e falo, nossa, mas lá tá escrito de 18 a 32 anos. Da onde, sabe? Mas eu acho super bacana a gente tá atraindo esse público e eu espero que a gente consiga realmente trabalhar e entregar um valor para ele, porque eu acho que, como você falou, essa crise, enfim, de carreira mesmo, assim, essa crise de autoconhecimento que tá rolando, se a gente puder conseguir fazer uma pequena diferença, uma pequena micro-revolução na vida dessas pessoas, eu acho que seria super bacana. E como é que a pessoa interessada faz para poder se inscrever para o Gap Year? As pessoas podem se inscrever lá no oncologbrasil.org. Tem lá alguns pré-requisitos, mas na maioria eles passam por uma ficha de inscrição. Já faz algumas perguntinhas mais sobre propósito, sobre por que a pessoa escolheu fazer o oncology, o que ela pretende com o oncology. Depois eu faço uma entrevistinha por Skype mesmo, que é mais para saber como está esse perfil de autodirigido que a gente acabou de falar. Sim. Que é isso que a gente leva bastante em conta. E depois disso a pessoa já começa, se ela for aprovada as etapas, ela já começa a fazer as sessões de coaching, enfim, e participa do programa. O programa, ele é pago em 12 vezes, enfim, da maneira que a pessoa achar melhor de pagar. 12 vezes de, se não me engano, tá 1.084, 12 de 1.084. A gente tem parceria com o EduDream também, para alguém que não tiver condições, quiser financiar esse valor de outra maneira. Eles têm uma coisa super legal de captação de financiamento coletivo para pessoas que tenham sonhos com educação. A gente também, dependendo da turma, a gente tem alguns descontos de empresas parceiras que doam pra gente para ajudar algumas pessoas que não têm condições de participar do programa. Mas é isso, assim, geralmente a gente gosta de fazer com que as pessoas participem do programa se elas tiverem vontade de participar. Como elas vão participar, a gente dá um jeito de flexibilizar isso da melhor maneira possível. Muito bacana. Eu queria que você desse agora, assim, algumas dicas, assim, umas 3 dicas, se você puder, se você conseguir lembrar, para uma pessoa que está começando esse seu processo de descoberta, em busca dessa autoeducação, alguma dica que ela pudesse conseguir isso de uma maneira eficaz nesse começo. Legal.
A primeira dica é: começa buscando autoconhecimento da maneira que preferir. Pode ser, tem gente que prefere fazer terapia, tem gente que procura um coaching, tem gente que procura alguém para conversar. Eu gosto muito, recentemente fiz um post sobre Platão, gosto muito de Platão. E Platão fala ali uma das leis dele, das grandes ideias. A primeira das grandes ideias é pensar mais, e ele usava Sócrates ali para espelhar e para pensar mais, assim, ter esses momentos de conversa. Então, talvez escolher algum amigo, enfim, alguma pessoa que, como Platão diz, não queira seu mal, não tenha nenhum interesse em decisões que você vai tomar, mas mais para poder conversar mesmo e ter essas conversas mais profundas de autoconhecimento, ter essas reflexões. A internet hoje em dia está cheia, o próprio Escolha Zen, tem alguns coachings falando disso, tem várias coisas falando disso, vários conteúdos bacanas falando disso, sobre autoconhecimento. Então acho que não tem mais desculpa para a gente não se autoconhecer melhor, assim. O próprio Platão, se você dá uma lida em Platão, se uma pessoa lê, eu acho que as 166 obras de Platão, ela sai do mundo. Eu acho que ela não precisa mais de aprendizado. Ela entendeu tudo, assim, ela entendi tudo. Se ela entender primeiro, né, ela saquei o que está acontecendo. Mas enfim, autoconhecimento é a primeira. A segunda, eu acho que é explorar a curiosidade, perdendo o medo de errar. Então, tentar olhar as coisas e pensar, poxa, mas que é o question everything que o Albert Einstein falava, assim. Então questiona tudo, questiona com curiosidade, com olhar de curiosidade mesmo, não com olhar crítico. De criança, então, né? Exato. O porquê tudo. Por que isso funciona assim? Será que isso deveria ser assim? Por que isso é verde? Por que eu tomo café de manhã? Quando eu tomo café, o que acontece com o meu corpo? Quando eu tomo esse chá, o que acontece com o meu corpo? Quando eu como isso, sabe? Com esse olhar de curiosidade mesmo, para saber como as coisas funcionam, e para aprender sempre mais, assim. Isso é muito ligado com o autoconhecimento, mas é muito ligado com o hábito desse olhar de curiosidade, porque a gente, às vezes, curiosidade tem pessoas que nascem curiosidade inata, mas essa coisa de ter um olhar de curioso, ter um olhar de aprendizado, é um hábito também. Você começa a praticar ele e fazer esses questionamentos até uma hora que você está sempre questionando tudo de maneira sadia, né? Então eu acho isso super, super bacana. E a terceira dica, deixa eu ver, para quem está num caminho de autoconhecimento, de hack schooling. Bom, se a pessoa conseguir esses dois de maneira bem feita, ela já vai ter dado um passo gigantesco. Então eu vou dar um passo mais técnico, na verdade, que é procurar entender um pouco mais de tecnologia e usar a tecnologia a seu favor. Assim, eu acho que a gente está cercado de ferramentas tecnológicas que podem facilitar a nossa vida muito. E eu acho que hoje em dia você está olhando para a tecnologia como vilã e não como aliada, a sua vida vai ser muito mais difícil e o aprendizado vai ser muito mais difícil. E daqui a 5 anos talvez seja mais difícil ainda. Daqui a 10 anos eu não sei o que você vai estar fazendo, né? Morando numa caverna. Eu não sei o que você vai estar fazendo. Então, estava falando, acho que o mínimo, assim, de uma linguagem de programação é de um conhecimento. Eu gosto muito de uma frase do Carl Sagan que fala que as bases da sociedade são ciência e tecnologia e ninguém entende nada disso. E é verdade, assim, a gente acaba ficando... Porque às vezes algumas pessoas falam, a gente tá ficando escravo da tecnologia. A gente tá ficando escravo porque a gente não entende como funciona. Se a gente entender como funciona, a gente não é escravo. A gente é protagonista, a gente consegue utilizar a tecnologia, porque a tecnologia, na verdade, ela é eu acho bonito quando Steven Johnson fala que a tecnologia, o iPhone, enfim, tudo que a gente tem são... Como é que ele fala? Scaffoldings, não fica bem em português. Scaffoldings são... Enfim, são extensões do nosso corpo, sabe? Então, por exemplo, a gente tem uma sonda em Marte, é como se a gente estivesse estendendo o nosso nervo óptico
Olha que loucura. O nosso olho para enxergar um planeta que tá enxergar em Marte, sabe? A gente tá conversando agora, a gente tá rompendo barreiras de espaço através de uma ferramenta minúscula, assim. A nossa agenda tá ali, às vezes pensamentos estão ali, então saber utilizar isso de uma maneira saudável é muito importante, em vez de vilanizar, sabe? Até para facilitar, né, a vida. Sim, Quanto mais você conhece, mais você consegue fazer uma gestão melhor de todos os recursos que estão à disposição. Perfeito, perfeito. Hoje em dia, eu falo, às vezes eu falo para a pessoa, eu falo, olha, se não tá na minha agenda, eu não sei o que eu faço. Se o meu iPhone não vira e fala assim, olha, você tem que fazer isso daqui a pouco, eu não sei o que eu faço. Tô virando escravo? Eu falo, tô virando escravo? Não, é porque eu acho isso muito bom, porque agora eu não preciso ficar lembrando disso, eu posso usar o meu cérebro para pensar em coisas muito mais interessantes. Exato. E muito mais úteis, talvez, para minha vida, do que ficar pensando o que eu vou ter que fazer daqui a 5 minutos. Se há algum compromisso, alguma coisa desse tipo. Então, eu acho isso fantástico. Então, os 3 pontos são buscar autoconhecimento, né? Eu falei um monte. Ter o olhar de curioso, questionar tudo. Ou aproveitar a tecnologia a favor. Muito bom, Lucas. E antes da última pergunta, eu quero te dizer primeiro quanto que o seu trabalho é inspirador, assim, para mim tem sido muito legal mergulhar, ainda de leve, ainda de uma maneira mais rasa, mas aprender mais sobre esse universo do Hexschooling, e porque eu acho que ele abre muitas portas para uma discussão super importante a respeito da eficácia dos modelos educacionais que a gente tem hoje, né, assim. É uma plataforma que está experimentando com adultos, mas que ela pode ser aprofundada desde a primeira infância, assim, como todo o processo educacional acontece. E quanto que isso é importante, ser uma semente, né, para o futuro melhor de tantas crianças e tantos jovens, assim, dentro do processo educacional. Então, já te agradeço em nome de todas as pessoas que são beneficiadas por esse trabalho, assim. Que isso. Obrigado. Pode falar. Não, pode falar. Não, e para encerrar mesmo, assim, a última pergunta que eu quero te fazer é uma pergunta mais dentro do universo, assim, do Escolha Zen, porque eu trago sempre esse convite, né, a pessoa, eu trabalho Zen dentro dessa abordagem de escolhas mais conscientes e mais equilibradas, que está muito envolvido com tudo que você acabou de falar, assim. E aí eu queria saber alguma escolha que você já fez na sua vida, com esse olhar mais consciente, mais equilibrado, seja para o seu próprio benefício, para o benefício das pessoas ou do planeta, alguma escolha que você já fez, e alguma escolha que você deseja fazer, mas que ainda não começou. Uma escolha que eu já fiz, é uma escolha que eu desejo fazer, mas ainda não comecei. Seja sob uma abordagem de saúde, ou mesmo de uma mudança em qualquer outro campo na sua vida. Legal. Uma escolha que eu fiz, que eu gostei muito e mudou bastante algumas outras coisas, foi cuidar mais da saúde mesmo, de um modo geral. Enfim, eu tenho, por parte de mãe, assim, por parte, enfim, de ambas as famílias, pai e mãe, algumas doenças cardiovasculares mais graves, enfim. E eu tenho a propensão de fazer isso. Quando eu era menor, eu tive alguns problemas nesse sentido. E eu tenho a tendência a me descuidar nesse sentido. Então eu tenho aquela coisa de, às vezes eu começo a trabalhar, porque eu adoro, então eu começo a olhar várias coisas, não sei o que, vou fazendo e tal. Quando eu olho, esqueci de comer. E daí são 7 horas da noite, eu falo, meu Deus, preciso comer. Daí eu ia lá e comia qualquer coisa, sei lá, abria um salgadinho, e comia e tava cheio, e era aquilo, eu comia um cachorro-quente, enfim. E daí, ano passado, eu fiz um dossiê de alimentação, enfim, fui buscar no Google Scholar, busquei todas as pesquisas com relação à alimentação que existem, assim, comecei a cruzar elas, falar, essa mata aquela, essa aqui mata essa, fiquei um mês freak nisso. E daí eu fui achando algumas coisas que faziam mais sentido pra mim, assim,
com relação à minha alimentação, falei, isso aqui é mais comprovado aqui, isso aqui, montei um dossiê que eu tenho ali no Google Keep, com alguns desses links já, e falando o que eu faço e tal, e daí tem algumas coisas como um jejum intermitente, utilizar mais gordura, menos gordura vegetal, mais gordura, enfim, natural, mais comer, demorar mais para comer mais, mastigar mais, comer mais pausadamente, utilizar várias frutas, vegetais, enfim, na alimentação, e praticar exercícios todos os dias, mesmo que seja uma coisa breve, assim. Uhum. E isso, poxa, mudou completamente a minha disposição, assim. Agora eu me sinto muito melhor disposto para trabalhar, para fazer as coisas que eu gosto de fazer, que antes às vezes eu me desgastava um monte e passava 2 dias inútil, e daí me desgastava um monte, sabe? Agora eu tenho esse ritmo de constância, assim, maior com relação a isso. Acho isso bem importante. Foi bem importante para mim, assim. Uhum. E algo que você ainda não pôs em prática? Algo que eu ainda não pus em prática... Ou que você... alguma coisa que você gostaria, ou que você sabe que precisa fazer. Uma coisa que eu preciso pôr em prática, já que a gente está falando de saúde, é dormir melhor. Uhum. Eu ainda preciso prestar mais atenção com relação ao meu sono. Eu tenho uma dificuldade de dormir absurda. Uhum. E eu sei que às vezes eu não ajudo, entendeu? Que eu vou ler antes de dormir, livro mesmo, eu não posso ler antes de dormir, porque senão eu não durmo. Olha... o inverso de todo mundo. Porque quando eu começo a ler, eu começo a trabalhar, mas se eu começo a trabalhar, eu quero saber o que vai acontecer, eu não consigo, enquanto eu não acabo, eu não consigo dormir, fico maluco. Então, me desligar, assim, eu já tenho alguns amigos que eu tava falando ontem com um amigo, que depois das 8 da noite ele tá começando a se desconectar, pra ficar mais tranquilo, às vezes só assistir um Netflixinho assim, mas para já pensando em dormir, sabe? Uhum. Eu preciso fazer isso para acordar mais cedo também. Eu acordo relativamente cedo, 8 da manhã, não é muito cedo, mas é relativamente cedo. Uhum. Mas eu queria acordar mais cedo, eu queria acordar umas 6 e pouco. E todas as vezes, umas 7, todas as vezes que eu fiz isso, o meu dia rendeu muito. Você consegue tomar seu café da manhã bem, você consegue dar aquela meditada, você consegue correr, sabe? A qualidade de vida muda quando você acorda cedo. Uhum. Muito bom, Lucas. Eu só queria te agradecer mesmo mais uma vez pela sua participação. Foi muito bacana. Eu acho que vai ser bastante útil, bastante inspirador para todo mundo que está acompanhando. E, pessoal, até o próximo episódio, com mais algum convidado super interessante para poder falar aqui para você no Escolha Zen Show. Até!